Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral. Super importante a gente tratar esse assunto. Para falar sobre esse tema, principalmente no ambiente de trabalho, a gente recebe no estúdio aqui do Bom Dia Paraíba a advogada trabalhista Juliana Coelho, que já está aqui comigo. Bom dia, doutora Juliana. Bom dia, é um prazer estar aqui com você na manhã de hoje. Seja sempre bem-vinda. Vamos falar desse tema que é importante, muitas vezes silencioso no ambiente de trabalho, né? Já começo te perguntando. O que é o assédio moral? O que é que se configura como assédio moral? Uma das coisas que é mais importante da gente identificar no momento que estamos falando de assédio moral é a prática reiterada de atos que impliquem em algum tipo de humilhação, de constrangimento para a vítima. E ele pode realmente acontecer tanto de forma direta, como, por exemplo, o uso de apelidos pejorativos no ambiente de trabalho, uma reunião que acontece, por exemplo, semanalmente, em que há gritos, que há batidas de mesa, em tom ameaçador, em tom constrangedor, e até mesmo de forma silenciosa. Por exemplo, o ambiente de trabalho é um ambiente em que a pessoa fica isolada, em que aos poucos vão retirando atribuições e atividades daquela pessoa que antes ela realizava. Então é possível tanto a gente ter atitudes que são ativas, como atitudes que são mais silenciosas. Inclusive, né, esse assédio moral muitas vezes se torna tão comum em alguns ambientes de trabalho que eu acho que as pessoas normalizam essas atitudes grosseiras nas relações de trabalho, né? Perfeito. E é importante a gente também deixar claro que normalmente a gente associa o assédio moral a um comportamento de um superior hierárquico com o inferior hierárquico, quem está abaixo, né, subordinado a ele. Mas não é só isso. É possível que a gente tenha posturas de assédio moral também entre colegas, que é o assédio moral horizontal. O que as pessoas que são vítimas do assédio moral, elas podem fazer se perceberem, né, que estão sofrendo esse tipo de situação? O primeiro passo, Amy, é se documentar. Em que sentido? Anotar, nesse dia aconteceu tal situação que eu acredito que se configura como assédio, que eu me senti constrangida, que eu me senti humilhado. Nesse caso, eu vou anotando e considerando quem eram as pessoas que estavam ali naquele momento, para que num futuro processo, em alguma discussão futura, eu possa estar pronto com o arcabouço documental necessário. Para além disso, é muito importante se utilizar dos canais oficiais que as empresas têm. Então, por exemplo, uma conversa com o RH, uma conversa com o pessoal que está acima de quem está cometendo assédio, por exemplo, dentro da empresa, utilizar-se de canais de denúncia. Muitas empresas têm canais de ouvidoria, canais de compliance. Todas essas posturas auxiliam no combate ao assédio moral dentro do ambiente de trabalho. Muita gente, eu acredito, que se deixa submeter nessas situações e não denunciam por medo. Medo de ser demitido, medo de sofrer uma retaliação maior por parte da empresa. Tem alguma forma, por exemplo, de fazer uma denúncia sigilosa, de se proteger de uma situação ainda pior, por exemplo, no ambiente de trabalho? Perfeito, Amy. É muito importante que os canais de denúncia das empresas garantam esse anonimato ao empregado e o princípio da não retaliação. Então, por exemplo, não só a vítima pode denunciar, mas um colega de trabalho que está verificando essa situação também pode e deve denunciar. Além disso, o Ministério Público do Trabalho também recebe denúncias anônimas. O ponto é que, para fazer a denúncia no Ministério do Trabalho, é preciso que uma coletividade de trabalhadores estejam submetidos a práticas de assédio. Não basta só uma pessoa. Precisa haver mais de um trabalhador que está submetido a essa situação dentro do ambiente de trabalho. Doutora Juliana, uma outra questão que é muito recorrente, né? Essas pessoas que denunciam que elas têm esse medo, por exemplo, de sofrerem essa retaliação dentro do ambiente de trabalho, elas precisam se munir de provas concretas com relação a isso? Por exemplo, tem gente que fala em gravações, em vídeos, mas isso pode também dentro do ambiente da empresa? Como é que fica essa questão? Quando a pessoa que é vítima está participando desse momento, então é possível sim, é lícito que haja gravações, fotografias. Então esse tipo de prova é válido e deve ser coletado por parte da vítima para uma eventual discussão judicial. Além disso, prints de WhatsApp, dizer quem estava na hora, porque a gente tem a prova testemunhal que também pode ser utilizada, outros empregados podem ser chamados para depor quanto a essas situações. Então tem todas essas possibilidades para se resguardar e, caso você esteja sofrendo qualquer tipo de prática vexatória,
conseguir eventualmente comprovar essa situação. A gente está recebendo, né, perguntas no 981819700. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, quer compartilhar o seu relato aqui com a gente, manda no nosso número do WhatsApp. Já está chegando coisa por aqui, vamos ver. Bom dia, gostaria de saber se um supervisor pode chamar os atendentes de mau caráter. Somos atendentes de call center. Call center, inclusive, é um ambiente que a gente vê recorrente, né, esses casos. Perfeito. Principalmente pela pressão, né, pelo cumprimento ali das atividades diárias. Nesse caso, um dos grandes pontos do assédio em si é que a conduta precisa ser reiterada. Então, se um supervisor, por exemplo, com algum apelido pejorativo, ou nesse caso, né, de mau caráter, é inadequado, mas se foi uma vez só, não necessariamente vai se configurar numa prática de assédio moral. O que importa nesse caso é que é possível sim, é um desrespeito no ambiente de trabalho e é possível sim haver, por exemplo, um dano moral a ser perseguido nesses casos. É por isso que é muito importante que a empresa também tome uma postura ativa quanto a essas atitudes. Então, instituir treinamentos, instituir código de ética, regimento interno, caso aconteça alguma prática de assédio que seja detectada, tomar as providências cabíveis, uma punição trabalhista e até mesmo contra o assediador, uma demissão por justa causa. A gente tem mais uma pergunta que chegou aqui no Bom Dia. Eu posso processar a empresa ou apenas o meu superior em casos de assédio? É aquela, vai para quem, né, essa denúncia? Quem vai responder, doutora? É a empresa ou a pessoa que praticou o assédio? Nesse caso, Amy, é muito importante a gente entender que a empresa é responsável tanto pela segurança e pelo ambiente de trabalho daqueles empregados, quanto pelas posturas também de omissão quanto a práticas de assédio. Então, no caso de um processo judicial, a empresa vai responder para o judiciário e para aquele empregado que sofreu o assédio. Doutora Juliana, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia. Nosso tempo acabou, mas essa é uma discussão que rende, viu? Obrigada, volte sempre. Obrigada, seja sempre bem-vinda.